A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja tendo um dia abençoado na presença de Deus. E decreto sobre a tua vida tudo, tudo de bom que vem do alto, tudo de bom que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje aqui nós vamos tratar do capítulo 14 do livro de Jó. E quem está falando com vocês, mais uma vez, é o seu irmão Jesuá. Vamos lá? Para iniciar nossa leitura bíblica, nossa meditação no capítulo 14, eu quero te fazer algumas perguntas. Quero te perguntar o seguinte, vou te perguntar o seguinte. Você já pensou como a vida passa rapidamente? Como parece que os dias estão escorrendo por nossas mãos, como o tempo está voando. E parece que não conseguimos fazer nada, absolutamente nada. No capítulo 14, Jó faz uma reflexão de como a vida passa muito rápido. E eu tenho certeza que você já se pegou usando a seguinte expressão: até parece que foi ontem. Sim. Um dia desses eu comentava com minha esposa o seguinte. Eu falava com ela: minha filha, até parece que foi ontem o nosso primeiro encontro, não é? E isso, meu irmão, já vai fazer 30 anos. 3 décadas. O tempo voa. Até parece que foi ontem que seus filhos nasceram, não é? Até parece que foi ontem que você se formou na faculdade. Até parece que foi ontem que você se casou. E o tempo? O tempo passa. E esse discurso de Jó nos faz meditar sobre isso. Abra aí. Vou ler com os irmãos alguns versículos hoje. Capítulo 14. Vamos lá, versículo 1 a 3 e depois o versículo 5. Capítulo 14, versículo 1 a 3, depois o 5. O homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e passa muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar em um homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Versículo 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses, estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Jó, no versículo 14, fala sobre o valor da vida. Mesmo que em alguns momentos ele tenha desejado a morte como alívio para o seu sofrimento, mas ele sabe o valor que a vida tem. E agora quero te perguntar o seguinte: que valor a vida tem para você? Existe algo que te tirou a motivação de viver? Alguma coisa te tirou a alegria de acordar de manhã? Faça o seguinte, converse com Deus sobre isso. Jó, ele desabafa e diz: Senhor, eu quero viver. Eu quero acordar de manhã, mesmo com os meus desafios, pois ele vai dizer no versículo 1 que o homem tem as suas inquietações. Você tem coisas que tiram seu sossego, eu tenho certeza. E muitas vezes coisas que você não consegue explicar. Sim, todos temos. Mas o inexplicável não pode tirar da gente a vontade de viver. E Jó está dizendo isso para Deus. Pois muito mais do que as limitações que tem, a questão do olhar injusto, daquilo que ele está passando, é o que está tirando isso dele.
Se você está passando por algo injusto, que está tirando a sua vontade de existir, a sua felicidade em viver, conte para Deus. Abra o seu coração da mesma forma que Jó fez. A vida passa muito rápido, meu irmão. É de um piscar de olhos. E é exatamente por ser curta que precisamos viver de uma forma, de uma maneira que tenha propósito. Não há tempo a perder, literalmente. Não podemos nos deslumbrar com essa vida curta e passageira, a ponto de perder a nossa vista da eternidade. A ponto de esquecermos do que realmente importa, que é estar junto do Pai. No livro de Salmos, no capítulo 90, no versículo 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Temos que pedir ao Senhor sabedoria para gastar o nosso tempo com o que realmente importa. E no dia de hoje, Jó nos alerta sobre a brevidade da vida. E aqui quero pedir licença aos irmãos para ler um poema. Sim, um poema que minha avó paterna recitava para nós. Eu era muito pequeno e não entendia nada, mas agora vejo tudo o que esse poema diz e todo o sentido que ele tem. Esse poema, ele é de Frei Antônio das Chagas, é de meados do século XVII e tem como título Conta e Tempo. Presta atenção, meu irmão. Olha como é interessante. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Interessante, né, meu irmão? Aproveitemos o nosso tempo da melhor forma possível, pois um dia, diante do nosso Deus, de nosso tempo, teremos que dar conta. Mas avançando agora para o versículo 4, observamos que Jó entende que ser um pecador, ele entende que é um pecador e não nega. Ele fala: quem pode extrair algo puro da impureza? Porque os seus amigos o acusam constantemente de pecado. E Jó, ele, apesar de entender que é um pecador, ele procura um pecado que justifique toda aquela tragédia, mas sem negar que é um pecador. Eita, que hoje a lição tá um trocadilho de palavras, né? Essa atitude é importante, pois o relacionamento com Deus não se trata de sermos perfeitos, apesar de termos que buscar a santificação, mas acima de tudo, nós devemos depender da graça de Deus. No versículo 7, Jó afirma que há esperança para a planta, mas não para o homem. Para Jó,
Enquanto uma árvore cortada tem esperança de brotar, o homem enfrenta o mistério da morte. Aqui nós devemos entender o seguinte: Jó, em sua época, não sabia o que aconteceria depois disso. E a planta, ainda que ao cheiro das águas tornaria a ter vida, o homem após a morte, Jó não conseguia ter discernimento, clareza acerca do que viria depois. Ele não tinha clareza, pois a questão da vida após a morte é esclarecida pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Meus irmãos, durante a nossa vida, nós temos mais perguntas do que respostas. Não tem jeito, nós somos limitados. Somos limitados pelo tempo, somos limitados pelo espaço, somos limitados pelo conhecimento, ou seja, não adianta ficarmos ansiosos por coisa alguma. Muitas inquietações tentam dominar a nossa alma, nos afligem de alguma forma todos os dias, mas não compensa. É melhor que firmemos o nosso pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, e confiemos em Deus. A toda hora a vida nos apresenta alguma tarefa diferente, algo novo, alguma necessidade, alguma coisa, mas precisamos manter o nosso foco no céu. Precisamos viver por aquilo que se não vê, que é eterno, diferentemente daquilo que vemos, que é temporário. Vamos encher o nosso pensamento, a nossa alma das coisas de Deus, e só assim desfrutaremos da paz que vem de Deus. Jó, ele vê a morte como um esconderijo temporário da ira de Deus. Veja lá o versículo 13, ele diz: quem dera me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse. Ele espera que na morte descanse e a ira de Deus não o acompanhe. Mas a nova aliança em Jesus nos apresenta a morte como um começo, que coisa linda, e não como um fim. Cristo transforma a sepultura em uma porta para a eternidade. Cristo dá uma nova dimensão à morte. Para os que estão nele, a morte é uma porta para a vida, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. E por isso que Paulo afirma que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas também Cristo nos mostra que a morte é uma porta para a pior desolação do homem, qual seja o inferno. Não podemos esquecer que Cristo destruiu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Ela não dá mais ordem, ela é ordenada pelo nosso Deus. Nos versículos 15 a 17, notamos que Jó deseja ardentemente ser chamado à presença de Deus. Ele quer a redenção. Ao lermos todo o livro de Jó, vemos que ele anseia se apresentar diante de Deus e ser perdoado. Compreenda, perdão significa recomeço. E em Cristo nós temos essa oportunidade. Quando o Senhor nos perdoa, recebemos uma nova vida, recebemos um recomeço, somos justificados e não importa o que tenhamos cometido, Cristo nos perdoa e restarta a nossa existência. Ele reinicia a nossa vida. Eu não sei quais acusações o diabo tem colocado sobre a sua vida. Não faço a mínima ideia do que você fez ou deixou de fazer e também não quero saber. Mas o que eu realmente sei é o seguinte: Jesus te perdoa e te oferece uma nova vida. Para encerrar esse capítulo, nos versículos 18 a 22, Jó reafirma a soberania de Deus e mostra que ele faz o que ele quiser.
Jó, ele enxerga que mesmo em meio ao caos, mesmo na destruição, Deus é soberano. Meu irmão, entenda de uma vez por todas: Deus está no comando. Ele rege todas as coisas. Embora nem todas as coisas sejam ordenadas por Ele, todas passam pela permissão dele. E sabe por quê? Ele sabe a razão. Ele sabe o motivo de permiti-las. O nosso Deus controla tudo. Em suas mãos está a vida, está a morte. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Quando pensamos como Deus é soberano, nós nos recolhemos à nossa insignificância e vemos o quanto somos pequenos, o quanto não somos nada. Nesses últimos versículos fica claríssimo quem é Deus e quem somos nós. As nossas limitações humanas entram em parafuso, pois na soberania de Deus nós perdemos o controle e só nos resta crer. Só nos resta nos entregarmos. Só nos resta acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O que permanece conosco é a fé. E o nosso grande problema é que nós queremos explicação para tudo. E não há. Então, nesse caso, você tem uma opção, que é a única opção, que é a de crer. Crer que a vontade de Deus é boa. Crer que a vontade de Deus é perfeita. Crer que a vontade de Deus para a sua vida é agradável. Para encerrar, guarde no seu coração o seguinte: em todo o livro de Jó, não vemos Jó blasfemar contra Deus. Sabe por quê? Porque ele entende que essa vida é muito pouco. Ele entende que essa vida é fugaz. Ele entende que essa vida é um por enquanto. Por enquanto estamos aqui, meu irmão. Por enquanto estamos vivendo. Então, se perdermos algo nessa vida, o que estamos perdendo de verdade? Nada. Se isso aqui é só um por enquanto, o que nos interessa é a eternidade. Quando o sofrimento vier, olhe para aquele que sofreu, e que sofreu muito mais do que eu e você podemos sofrer nessa vida. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que nos dá a certeza da salvação e da eternidade com o Pai, onde, como já foi dito, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor e nem dor. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que permaneçamos em seus caminhos. Que enquanto estivermos neste por enquanto, que enquanto estivermos nessa terra, não nos inquietemos e nem nos abalemos com as circunstâncias, porque sabemos que no céu, na eternidade, teremos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Deus te abençoe, meu irmão.